Então, vamos falar dos instintos. A nossa programação daqui para frente é realmente dissecar a dimensão dos instintos com vocês. A gente vai trabalhar com uma aula de introdução, a gente vai ter 2 aulas para cada instinto, cada um dos 3, do autopreservação, sexual e social. A gente vai fazer essas primeiras aulas mais voltadas para a dimensão comportamental, que é bem visível, uma coisa bem prática, e é importante porque é onde a gente começa a fazer as mudanças necessárias para a nossa evolução, nossos comportamentos assim mais compulsivos. Então, a gente começa muito por ali. Inclusive, alguns institutos de Enneagrama, algumas escolas, começam trabalhando pelos instintos, mas a nossa escola, a CPI, de Urânio Paz, a gente segue aí mais ou menos na linha da Beatriz Chestnut do Urânio Paz, a gente prefere trazer logo depois da apresentação dos perfis, como recomendação deles, para que vocês consigam entender exatamente essa junção, né, do perfil com instintos e a liga que isso dá, né, a característica específica que isso dá para cada um. A gente vai falar, então, da dimensão psicológica, da dimensão somática, que tem a ver com o corpo, né, como o corpo somatiza essa questão dos instintos, a dimensão histórico-coletiva, que é essa história dos nossos familiares, né, também foi comentado aqui, e daí como trabalhar o instinto dominante e como trabalhar o instinto reprimido. Todos nós temos um instinto que a gente já está começando a mudar essa palavra dominante, a gente está falando de instinto exagerado, tá? E o instinto reprimido a gente está começando a chamar de insuficiente. A gente vai fazer um trabalho, uma aula especificamente sobre o subtipo também. Aqui está todo o cronograma, né? A partir de agora, a gente vai ter um processo que é mensal. Vocês estão convidados a continuar e a ficar pelo tempo que vocês acharem interessante. As aulas vão estar sempre disponíveis, as do curso passado continuam lá, e a gente vai agregando as novas aulas. E ninguém está comprometido aqui a ficar fazendo o que não quer fazer, né? No mês que vem eu não quero mais, vou sair, tudo bem. A origem do Enneagrama dos instintos, então a gente vai estar falando dessas 3 forças da natureza, desses instintos animais se manifestando em nós, seres humanos, né? O próprio Gurdjieff falava que nós somos primatas humanos, ao invés de seres humanos. Então, a gente vai abordar a autopreservação, social ou sexual, não são os únicos instintos, tem instinto materno, paterno, enfim, a gente fala, mas dentro do Enneagrama a abordagem é em cima dessas peças, e a formação do nosso subtipo, a hora que esses instintos se juntam, né, com um coração em sofrimento, representado pelo nosso vício emocional, pela nossa paixão. Então, a mistura de preguiça com o instinto social dominante, ou de ira com autopreservação dominante, orgulho com sexual dominante, então, autoengano com um desses, a inveja, a avareza, o medo, a gula e a luxúria. A hora que essas coisas se misturam, essa energia visceral se mistura com essa energia emocional, gera uma química muito específica que nos transforma no que nós somos, na maneira como nós agimos. Os instintos, eles estão por trás da nossa alma animal. Então, a gente vai falar da falsa personalidade, ou seja, eles inclusive nos impedem de estar mais em contato com a nossa verdadeira personalidade, é como se fosse a máscara da máscara. Vai mostrar como é que a gente pode crescer também, de uma certa forma, em nível, à medida que nós avançamos e nos tornamos mais humanos e menos animais, menos dominados pelos instintos, mais em contato com a nossa humanidade, e daí nos abrimos para nossa essência, que tem a ver com essa alma angelical, com essa parte mais espiritual nossa também. Então, os instintos, eles, quando a gente chega num momento de essência, quando estamos mais próximos do nosso verdadeiro eu, eles não estão distorcidos, eles vão estar funcionando de uma maneira mais equilibrada, o que não quer dizer 33% cada um, quer dizer, a gente tem um acesso mais assertivo desses instintos. A hora que eu preciso de um, ele vem, a hora que eu preciso do outro, ele vem, e ao invés deles estarem se sobrepondo e tomando conta de tudo. Pensem vocês que um pensamento tem uma velocidade x, uma emoção uma velocidade 10x, um instinto tem uma velocidade de 100x.
Então, é muito difícil controlar o instinto. É impossível a gente querer esperar na autoobservação, vou me autoobservar se o meu instinto está vindo. Não, quando veio, ele já veio, já foi, e você não pode fazer nada sobre isso. Então, existem estratégias diferentes de trabalhar com os instintos que não são só autoobservação. Existe um plano de trabalho que tem a ver com domar essa parte nossa, como se a gente domasse uma fera mesmo que nós temos dentro de nós. Esses instintos, eles representam a nossa integridade física, o instinto de autopreservação. Quando mais saudável, ele vai significar você cuidar do seu corpo, você ter gratidão pela tua pelo corpo físico mesmo, gratidão, cuidado com esse veículo que você ganhou para você vir para esse mundo e que você vai ter que entregar a hora que você for embora. Então, fazer um bom uso, um uso respeitoso do seu corpo. O instinto de autopreservação está relacionado também à contemplação, a capacidade de você ter mais introspecção, a capacidade de oração, enquanto os outros instintos sexual vai falar de outras coisas, o instinto social vai falar de outras coisas também. Todos eles se referem a impulsos e estratégias de sobrevivência. Tanto, não é só o instinto de autopreservação que representa a nossa sobrevivência, todos eles são. O sexual, a reprodução da espécie, vínculos mais fortes com pessoas específicas, a necessidade de defender seu território, a necessidade de se desafiar, de buscar coisas novas. O social, a necessidade de se conectar, de você pertencer ao bando, de você fazer as conexões com as pessoas, de você se colocar, de você ser visto, de você interagir, muito da comunicação, da visibilidade, inclusive do jeito de lidar com as pessoas, o cuidado com as pessoas, você poder colocar o outro, às vezes, em primeiro lugar, colocar o bando, o grupo em primeiro lugar, porque você sabe que se o grupo não estiver bem, você também não vai estar, porque você não está desconectado do todo. Então, essa sensação de estarmos mais conectados, de precisarmos uns dos outros para sobreviver, né, também tem a ver com sobrevivência, no nível bem básico. O sexual e a autopreservação costumam trabalhar um pouco assim de maneira mais egoísta, e o social ele vem como uma força superior, tá? Para que a gente consiga criar pontes e criar mais harmonia dentro na nossa vida em comunidade. Esse olhar para a comunidade, esse olhar para o coletivo, vem muito do social. Algumas características desses instintos quando eles estão distorcidos e se tornam dominantes em nós. Quem tem o instinto de preservação dominante ou conservação, que é outro nome também usado, vai ter uma preocupação excessiva, e esse é o problema, tá? Excessiva com segurança material, conforto físico, alimentação, vestuário, dinheiro, moradia, saúde, tá? Todas essas questões. Quem tem instinto social exagerado vai ter uma preocupação que pode ser excessiva, muitas vezes é muito excessiva, com a aceitação nos grupos, com ser necessário, ser importante, com participar, interagir, com se comunicar de uma maneira política, de uma maneira diplomática, inclusive se envolver em questões de poder, buscar mais visibilidade, mais sucesso, mais fama, mais reconhecimento, ou fazer parte de algo maior. Até um 4 social, que tem essa coisa, né, da combinação da inveja com o instinto social dominante, que faz com que ele tenha vergonha social, esse é o nome do 4 social, vergonha, e que muitas vezes ele se auto-exclua dos grupos, né, mas ele se exclui com uma dor no coração, porque ele tem uma vontade muito grande de ser resgatado pelo grupo, de conseguir pertencer àquele grupo. Então, é dolorosa essa relação do 4 social com o grupo, do qual ele faz parte, ou ele sente que não se encaixa, né? No 1 social também acontece um pouco disso, né? Tem um olhar para a sociedade e uma ira faz com que o 1 social veja muitos erros na sociedade e ele às vezes fique mais recluso, às vezes viva de uma maneira mais alienada, mas também por ter esse olhar mais amplo para as coisas que estão ao seu redor e porque isso o afeta de uma certa maneira mais do que as outras pessoas. O sexual dominante, uma preocupação excessiva com conexão 1 a 1, com fusão, não só com pessoas, mas com animais, com projetos, com sonhos, né, com qualquer que seja a bola da vez aí.
experiências intensas, abordagem muito exploratória, bastante energia, né? Desafios um atrás do outro, conquistar pessoas, conquistar coisas. Então, uma coisa de estar sempre brigando, sempre buscando. Agora, se o exagero é o problema do instinto dominante, a falta é o problema no instinto reprimido. Quando esses instintos estão faltando em nós, e essa falta, tanto a falta quanto o excesso, é uma compensação de uma sensação que nós tivemos em algum momento da nossa existência, de que isso não foi disponibilizado na dose ideal. Então, a gente sentiu que aquilo estava ameaçado, tá? Qualquer um desses instintos pode ter na nossa família, nas gerações da onde a gente veio, ou mesmo na nossa história de vida, na gravidez, né? Uma gravidez que a mãe teve problema de saúde, a criança sentiu que a sua preservação estava ameaçada. Então, tudo isso interfere na disfunção dos instintos. E quando eles faltam, vai ter falta, por exemplo, de regra, de organização, de conforto, de limites, de bem-estar, de rotinas, de cuidados pessoais, até de conservar as coisas. Quem tem, por exemplo, a preservação reprimido, costuma perder as coisas, sabe? Não cuida, não dá valor, tem um desapego, que às vezes até a pessoa se orgulha disso, sou desapegado, mas isso às vezes não é bom, né? Um excesso de desapego que seja um descuido, um descaso com as suas coisas. E quem é autopreservação dominante, que nem meu filho está lá com uma bermuda que eu dei para ele quando ele tinha 12 anos e ele usa até hoje com quase 18, sabe? Então, assim, você tem que falar, pelo amor de Deus, joga isso fora, tá? Deus joga essa bermuda para você. Ou seja, a pessoa, né, dá até valoriza às vezes demais ou quer com que as coisas durem eternamente, né? Esse é uma coisa do instinto dominante. Social, falta o hábito de cuidar do outro, falta comunicação, falta interação, falta doação, falta um compromisso comunitário. Isso que veio da Débora, que ela contou, esse caso dela ter percebido que a pessoa no carro não estava se sentindo bem, pode muito estar associado ao instinto social dominante, que é o instinto dominante dela. Então, ela tem naturalmente um olhar mais cuidadoso para o outro, então é mais perceptível quando o outro não está bem. Quem é mais autopreservação, mais sexual, está focado mais em si mesmo ou em determinadas pessoas, e às vezes os outros passam um pouco despercebidos, né? E o social tem essa coisa de ser mais cuidadoso com todos de modo geral. Aí, para quem tem o sexual mais baixo, vai faltar intensidade, entusiasmo, vigor, vibração, esse sex appeal, aquela faca na boca, aquela energia para buscar, para concretizar, né? A gente tem os instintos em camadas, eles vão se apresentar ou um muito forte e um muito fraco, e o do meio às vezes está mais ou menos, ou você pode ter dois instintos dominantes que estão muito no páreo ali, os dois estão muito fortes, daí sobra espaço quase que nenhum, né? Tipo 10% para o teu instinto reprimido, você tem um lá 50, 40, 10, né? Pode estar acontecendo uma coisa assim, na vida bem desestruturada em certos aspectos, como vocês podem imaginar. E você pode também ter um instinto muito forte, dominante, mais exagerado, e dois mais fracos. Para cada combinação desses instintos, e vocês vão ver que existem 6 combinações possíveis para cada perfil, né? Por exemplo, pode ter um 3, autopreservação dominante com o sexual reprimido, ou autopreservação dominante com o social reprimido, né? Você pode ter um 3, que é sexual dominante com o social, por último, ou com o autopreservação, por último. E você pode ter um 3, que é social dominante com o sexual reprimido ou com o autopreservação reprimido. Ou seja, nós temos diferentes possibilidades aqui, né, dentro dos perfis, e isso faz uma configuração que até tem um determinado nome, né? Então, por exemplo, as pessoas que são autopreservação dominante com sexual reprimido são as mais contidas, tá? Todas essas pessoas, né, de qualquer perfil que seja, comparadas às outras pessoas do mesmo perfil, elas vão ser mais contidas, mais reservadas, não vão se abrir muito, tá? Agora, os autopreservação dominante com social reprimido vão ser mais reclusos. É aquele povo que gosta de ficar sozinho, sabe? Que adora a sua própria companhia. Os sexuais, né? Quando os sexuais dominantes têm o social reprimido, são os mais autênticos, os mais rebeldes, tá? Rebeldes sociais, inclusive, falam, né, o que eles acham que tem que falar, doa quem doer, então, muita energia.
Agora, os rock and roll grudes são os sexuais dominantes com autopreservação reprimida. Tem dois instintos que vão mais para fora, que direcionam a atenção dessas pessoas mais para fora, faz com que elas sejam muito mais voltadas para os outros, tanto o sexual quanto o social, trazem o olhar mais para fora. Então, costumam ser pessoas queridas e que gostam muito de companhia, por isso tem aqui grudes. Os pau para toda obra. Então, as pessoas que têm o social mais alto, elas, é claro, têm um olhar mais para o coletivo. Então, essas com o sexual reprimido vão se colocar muito à disposição de ajudar, de fazer pelos outros, de serem aí né, mais uma pessoa no time, né, o jogador de time. Os mártires, social dominante com autopreservação reprimida, uma tendência a colocarem muito as outras pessoas em primeiro lugar, a ponto de se sacrificarem muito da sua vida. Digamos assim, são mártires porque não conseguem deixar de ser também. A pessoa não consegue deixar de fazer pelos outros. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando você desenvolve uma determinada configuração distintiva, isso acaba ditando certos padrões de comportamento seu. Então, é difícil para essas pessoas fazerem por si. Aqui é a pirâmide de Maslow, só para vocês entenderem. Segundo Urânio Paz, Maslow era uma pessoa autopreservação dominante com social reprimido. Para o Urânio Paz, essa pirâmide não faz o menor sentido. Por quê? Porque ela estabelece como necessidade básica coisas fisiológicas, que tem a ver com alimento, roupa, repouso, né, controle de energia, moradia. Isso é uma necessidade, um imperativo biológico essencial para quem é autopreservação. Os mártires, que eu acabei de explicar, não consideram isso a coisa mais importante da vida deles. Vocês estão me entendendo? Então, para quem tem uma configuração instintiva com um instinto autopreservação reprimido, nunca vai bater isso aqui. A pessoa vai buscar muito antes de ter casa, antes de ter carro, antes de ter um trabalho fixo, antes de ter a saúde em dia, ela vai buscar aceitação nos grupos, ter amizades, estar junto, estar fazendo, estar conectada, tá? Então, isso é um exemplo para vocês entenderem um pouquinho o que os instintos dizem sobre nós e como talvez vocês também, de acordo com a ordem de instintos de vocês, vão discordar da hierarquia de Maslow aqui com relação às nossas necessidades de vida. Então, como saber a ordem dos nossos instintos? Se comparando com as pessoas do mesmo tipo e não as demais pessoas, por quê? Porque tipo 1 autopreservação, ele vai ser diferente, muito diferente, de um tipo 7 autopreservação, tá? O tipo 1 autopreservação, ele vai ter o foco no erro e o cuidado mais ainda a detalhes e um olhar mais para si próprio, de se autocorrigir. O 7 busca prazer. O instinto de autopreservação no 7 vai fazer com que ele adore comida. Às vezes são pessoas que comem um monte e ficam bem até obesas, inclusive, porque gostam de comidas boas, comidas caras, da boa mesa, tá? O 7 autopreservação costuma gostar da boa mesa, da mesa, né, aquela coisa do bom vivant. Então, você não pode comparar o teu autopreservação, 1 autopreservação, com o 7 autopreservação, mas o 1 autopreservação comparado às outras pessoas do mesmo tipo, que tem, por exemplo, autopreservação reprimido, vai ter comportamentos bem diferentes. Inclusive, o tipo 1, quando ele tem autopreservação reprimida, você às vezes nem acha que é 1, porque o que denomina o 1 é a ira, tá? Então, todo 1 tem ira, não é todo 1 é certinho, não, todo 1 tem a questão da ira, da emoção da ira e do ressentimento na fixação, isso todos eles têm. Agora, essa coisa de ser perfeccionista é do 1 autopreservação. Vou falar um pouquinho sobre os instintos nas 10 áreas da vida. Então, isso a gente vai falar sobre como é que funciona, como é que os instintos interferem no nosso desenvolvimento, no nosso nível de desenvolvimento, na nossa conexão com espiritualidade. Dá um exemplo para vocês. Sociais dominantes têm uma tendência enorme de serem pessoas céticas. Muitos dos ateus agnósticos são pessoas com instinto social dominante, social reprimido. Muitos ateus são pessoas com instinto social reprimido.
for fazer aí uma análise de quantas pessoas, né, não acreditam em Deus, boa parte delas são pessoas com instinto social reprimido. E a gente explica para vocês o porquê. Instintos nos relacionamentos, que foi pedido hoje, né? Não à toa veio essa pergunta através da Ana, né, que é uma sexual dominante, ou seja, né, é a área da vida que é importante para ela, né, bastante importante. Instintos nos pais, nas crianças, na nossa carreira, nos conflitos, na nossa saúde, na nossa comunicação, como isso impacta a nossa comunicação. Eu já falei para vocês que todas as pessoas com instinto social mais alto têm uma comunicação mais diplomática, mais polida, pode acontecer isso. Então, instintos nos relacionamentos, já respondi uma pergunta sobre isso, já falei que é uma coisa bem central. No trabalho, comunicação e feedback, no funcionamento de uma equipe dentro de uma empresa. O Charles, esses tempos, ele faz bastante isso, mas ele trabalhou muito forte dentro de uma escola, porque foi onde ele fez o estágio dele, um dos estágios de psicologia, e reorganizou, reestruturou toda a equipe de trabalho, desde a secretaria até os professores, equipe de vendas, tudo baseado aí nesse entendimento dos perfis e dos instintos. Eles podem até... O Lucas, né, ele estava aqui na aula passada, ele pode até, em algum momento, vir e dar um depoimento de como é que foi essa reestruturação. Posso convidar, com certeza ele vai falar. Ele que é o dono da escola. Instintos e subtipos, são 9 tipos, 27 subtipos ou variantes instintivas, por quê? 3 instintos dominantes, vezes 9, 27 possibilidades. 54 variantes quando a gente está considerando as 6 combinações, né? Então, quando eu e o Charles fazemos uma entrevista de identificação de perfil para uma empresa, a gente sai do zero e no final da entrevista a gente sabe qual é que é o perfil dessa pessoa, o instinto dominante e o instinto reprimido. A gente consegue identificar 1 em 54. Mas isso não acontece do nada. Primeiro a gente vai e descobre qual é o centro de inteligência dominante, aí a gente identifica o perfil da pessoa e a gente, né, logo já remata ali com o instinto. Então, a maior parte de vocês que conversou comigo, quem conversa comigo, quem já teve uma entrevista, já foi avaliado nesse nível aqui, a gente consegue fazer essa avaliação. E vocês poderão fazer, se vocês também estudarem e se aprofundarem, não é uma coisa dificílima, não, é só estudar que vocês também aprendem. Olha aqui umas frases legais, né, que é as 9 paixões do coração humano. Nós temos um coração em sofrimento, buscando satisfação e energia e um instinto animal distorcido e insaciável. Ou um animal insaciável, que é o nosso instinto dominante, satisfazendo-se através de um coração sequestrado. Então, isso resulta no nosso subtipo. Então, o nosso subtipo é o resultado de um animal insaciável dentro de nós, sequestrando o nosso coração, que está em sofrimento, né, por uma emoção doentia, uma emoção compulsiva. A gente vai falar do desenvolvimento, dos instintos, como isso traz mais estado de presença para nós, como é importante a gente estar mais presente no aqui e agora, mais consciente do que está ao nosso redor, e muito além da identificação, né, muito além de nos identificarmos como somos isso ou somos aquilo, a gente convida todo mundo a esquecer as coisas, a se rever, a se revisitar e a se ampliar, né, a um convite a ser tudo, ao invés de ser tão limitado. Entender o que nos limita, entender essa caixinha onde a gente se colocou e nos libertarmos.